Olá, aventureiros, aventureiras, aventureiros, goblins caóticos e todas as criaturas fantásticas. Bem-vindos à nossa mesa redonda aqui no Dia Nacional do RPG 2022. Meu nome é Nádia Lírio, do @experimento237 em todas as redes sociais. E aqui comigo para conversar sobre a importância de sessão zero e outras ferramentas de segurança nas mesas de RPG estão Marcos Teixeira, do @umbardomedisse, nosso querido bardo. Saudações, viajantes, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para conversar. Vocês podem me encontrar também por Um Bardo Me Disse e Baú do Bardo nas redes sociais. Diego Blonde, do @elblonde. E aí, galera, belezinha? Rede social, estou usando basicamente só o TikTok, mas se vocês procurarem na Twitch também, vocês me encontram por Elblond. E Cauê, do @dropsrpg. Olá a todos, vocês podem me encontrar no @dropsrpg em qualquer rede social, seja TikTok, Twitch, YouTube, Instagram, tudo é sempre dropsrpg. A gente, como eu disse, está aqui para conversar sobre a importância de ferramentas de segurança e sessão zero em RPG. E eu queria começar perguntando se vocês costumam fazer sessões zero, e acho que a gente pode começar pelo Blonde. Vamos começar e já falando aquela respostinha boa aqui. Não, eu não faço sessão zero. Super defeito da ideia, mas eu não faço. Mas a gente já fala um pouquinho disso. Eu queria ver se vocês estão fazendo também. Cauê. É tipo terapia, né, Blonde? Eu super recomendo que façam, mas quando você vai ver, eu mesmo não faço, mas super recomendo. Exato. Se não seria possível, a gente não dava, cobrava aquela história, né? Cauê, você faz sessão zero nas suas sessões? Sim, eu normalmente faço. Eu acho que é importante justamente para começar com uma história alinhada, para conhecer os jogadores. Na Drops, nós fazemos mesas com os seguidores, então são pessoas que normalmente eu não conheço. Não seria como fazer com meus amigos mais próximos ou que a gente se conhece há mais tempo. Então é bem importante até para quebrar o gelo e para conhecer os limites do jogador, para a gente começar construindo a história do zero juntos. Então, sim, eu com certeza faço. E Bardo, você costuma fazer sessão zero? Já participou de uma? Nunca participei, inclusive jogava RPG há muitos anos atrás, fiquei assim um hiato, muito tempo sem jogar e voltei recentemente. Quando eu mestrava, na minha época de moleque, adolescente, começo da vida adulta ali, eu nunca fiz. Inclusive, quando eu comecei a conversar com vocês, eu achei o conceito de sessão zero incrível. E como a gente vai falar de segurança também aqui, eu falei, é um assunto que me interessa demais, mas eu nunca fiz. Mas pretendo adotar em futuras mesas. Na minha mesa, assim, eu hoje em dia jogo só com um grupo de amigos mesmo, e aí a gente não faz a sessão zero tradicional de, tipo, conhecer as pessoas, entender os limites, porque a gente já meio que tem isso, mas eu narrei uma mini campanha de terror para eles, e aí para essa eu fiz questão de fazer o equivalente a uma sessão zero, mas por mensagem de texto e tal, que era justamente entender quais são os gatilhos de terror. Tem gente que lida bem com todos os temas de terror, tipo eu, adoro, e tem gente que tem algumas coisas que vão bem, outras coisas que são muito gatilho, né? Então, para essa em específico, eu precisei fazer essa conversa preliminar. E quando eu faço mesas com gente que eu não conheço, eu normalmente peço para a gente ter uma sessão zero, porque eu acho importante alinhar as expectativas, né? Blonde, você pode explicar para a gente, então, um pouquinho do que é a sessão zero, já que você não faz? Vamos lá. O conceito conhecido e popular da sessão zero é aquela primeira sessão onde vai sentar todo mundo para conversar e entender o que o pessoal está esperando da campanha, o que o pessoal não quer encontrar na campanha, definir os limites de quem está jogando, de quem está mestrando e também outros assuntos gerais. Vai ser uma campanha de terror, vai ser uma campanha de aventura fantasiosa, o foco vai ser combate. O que a gente vai fazer aqui? Alinhar expectativas. E eu acho isso extremamente importante e essencial, na real, no RPG. Mas eu não faço. Eu não faço. Diferente da galera que narra bastante para grupos de fórum, né? O pessoal tem servidor no Discord, que no Cauê. Eu só jogo com um grupo de amigos. Então, eu tenho a conversa individualmente com cada um antes de começar a jogar. Quando eu vou convidar a galera para a mesa, eu já converso, já pergunto o que pode, o que não pode. E com essas informações, depois eu mando um resumo para todo mundo com as informações de forma anônima. Ó, galera, a gente não vai abordar maltratar bichinho no RPG.
beleza? Não preciso falar quem foi ou quem não foi. É um ponto e que não é discutível. Uhum. É por isso. Padrão conhecido não uso, mas obviamente eu tomo todos os cuidados necessários. Então você tem uma sessão zero, que a sua sessão zero é postergada no tempo e ela é virtual, né? Assim, ninguém tá ali ao vivo para fazer, mas você faz uma sessão zero. Ou, enfim, Sim, você tem um mecanismo de segurança, né? Sim, eu só queria ser polêmico mesmo. Justo. É bom que a polêmica alimenta a conversa, né? Cauê, como é que funcionam as suas sessões zero? Assim, quando você conversa com os seus seguidores e tal, como é que funciona isso? Normalmente eu peço para que cada um se apresente e conte mais ou menos qual a experiência que tem com o RPG, para a gente saber se precisa explicar alguma coisa ou não. Conta um pouco sobre como é o contexto da aventura que eu imagino, se eles têm algo para contribuir, gostariam que mudasse, alguma coisa nesse sentido. Normalmente eu aproveito a sessão zero, não é tão usual, mas eu aproveito a sessão zero para quem não sabe jogar RPG, que é um dos focos da Drops, né, atender a isso. Então, ensino ali a fazer a ficha junto, montar um background que às vezes seja próximo de outra pessoa. No final, eu deixo claro que todos podem, se tem algum assunto sensível que não gostariam de tratar, podem mandar mensagem privada, assim como o Blonde comentou, justamente para que a aventura seja o melhor possível. E normalmente acho que são esses critérios que eu utilizo, assim, para que a aventura seja boa. Uhum. Eu acho legal, assim, a gente conversando sobre sessão zero. Por exemplo, eu sou um jogador que eu, de modo geral, sou muito flexível nos assuntos que podem surgir na mesa. Assim, claro, tem alguns que são assim, desconfortáveis para mim, e aí eu prefiro que não tenha, e a gente até pode falar um pouco dos nossos, se vocês não se opuserem, né, a expor um pouco daquilo que vocês não gostam que tenha, mas eu gosto, eu vi recentemente uma criadora gringa falando, ela usa um mecanismo de bandeiras, tipo sinal, igual o sinal de trânsito, né? Então, ela, além de fazer a sessão zero, ela estabelece com os jogadores esse mecanismo de sinal. Então, se alguma coisa acontece que deixa o jogador um pouco desconfortável, ele pode sinalizar com... Ele manda um emoji amarelo, acho que eles usam a lua, aquela carinha de lua bem redonda, né? Amarelo, porque eles fazem online, para sinalizar, ó, eu estou desconfortável, eu gostaria que a gente mudasse o rumo do que está acontecendo, e se precisar interromper completamente, eles usam um sinal vermelho mesmo. E eu achei isso muito legal, porque assim, às vezes a gente faz a sessão zero, conversa sobre os nossos limites e tal, mas surge alguma coisa na mesa que a gente não sabia que era desconfortável pra gente, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito brincalhona, e nos roleplays eu acabo, se eu sinto que a minha personagem está mais próxima de alguém, eu tendo a, tipo, alimentar isso, né? Então, assim, sei lá, eu tenho um crush no personagem X. Mas o fato de que eu verbalizei que a minha personagem tem um crush no personagem X não quer dizer necessariamente que eu esteja confortável com piadas envolvendo os personagens ou com um roleplay mais intenso dessa relação, né? E aí eu falei, pô, isso é legal, porque isso surgiu na minha mesa com os meus amigos. A minha personagem, a Lilith, que é um ladino, eu falei que ela tem um crush na guerreira e tal. E aí teve uma vez que, e tal, vamos fazer descanso longo, quem vai ficar de guarda e tal. Aí, nego, a Lilith e a Elara não vão ficar de guarda porque elas estão ocupadas. Aí eu, tipo, gente, não. Calma. Tipo, a Lilith tem um crush platônico, não é o caso. E eu acho que é importante também a gente entender que a sessão zero, pelo menos no meu conceito, ela permanece. Né? Não é uma coisa que você fez e acabou e as pessoas não podem mudar de ideia no meio do caminho. Exato. Eu acho que então a gente podia falar um pouco das coisas que deixam a gente desconfortável na mesa, e aí a gente começa a nossa sessão zero oficial com o Bardo, que não participou de uma e agora vai ter a oportunidade de ver mais ou menos como funcionaria uma, né? Sim, e vendo vocês falando também sobre a sessão zero, eu fico pensando o quanto ia ser importante quando eu era criança mesmo, uma sessão zero. Eu comecei a jogar com 12 anos, e ali até a adolescência, e a gente brigava muito, era o mesmo grupo de amigos, né? Uhum. jogava e algumas coisas vinham. Então, esse conceito mesmo da sessão zero é importante em todas as idades, mas acredito que quando você é mais novo,
ela seria muito mais fundamental, sabe? Pra Uhum. gente... Porque é um momento da vida onde muitas coisas deixam a gente desconfortável. E isso repercute, depende, na nossa vida adulta. Mas, enfim, divagando aqui, falando sobre coisas que me deixam desconfortável. Eu não sei se é um grande problema, porque isso é uma coisa minha, me deixa desconfortável o Marcos em si, de como lidar com a situação. Apesar de que eu tenho um entendimento que aquele mundo é um mundo fantástico, que quem está jogando ali é uma representação do que eu quero que seja, mas até nas histórias que eu crio como bardo, quando eu vou contar, eu sempre tiro exploração animal. Eu sou vegano, as pessoas têm esse entendimento que veganismo ele não é dieta, né? Ele é um posicionamento político, né? Uma forma de se pensar e viver no mundo. E então eu me preocupo muito com essas coisas. E quando você está falando de fantasia medieval ainda, é muito mais complicado às vezes, questão de cavalo e muitas coisas. Mas os meus personagens eles seguem essa linha que o Marco segue, porque para mim é importante. Ai, que legal. Isso é muito legal, assim. Eu acho curioso como RPG, ao mesmo tempo, a gente tá interpretando um personagem, alguém que é completamente fora da gente, mas muitos dos nossos personagens falam muito da gente, né? Assim, eu Com acho isso muito certeza. legal. Com Blonde, algum tema certeza. que para você seja, tipo, bandeira vermelha, não tem como ter? Dizer não tem como ter é um pouco forte demais, às vezes, porque dependendo do grupo a gente cria uma situação de conforto. Mas me deixa muito desconfortável a situação de flirt, quando o pessoal quer interpretar flirt. Normalmente não tem esse tipo de coisa que o personagem está indo para esse caminho. Eu gosto de falar para a galera, ó, vai flertar, só rola um dado e acabou. Não precisa... Mesmo que a galera sabe que não tem nada, um grupo de amigos, me incomoda um pouco. Dependendo do grupo, alguns terrores psicológicos não rolam bem para mim. Mas quando eu sei que a pessoa que vai mestrar vai colocar com algum objetivo construtivo importante para a narrativa, eu acabo aceitando melhor. Foi o caso quando eu joguei com o Lipe, do Por Trás do Escudo, né? Que a gente fez uma one-shotzinha ali de terror e eu fiz um personagem que ia abordar temas que eu não gosto de jogar. Ai, que legal. Eu sabia que ele estava preparando uma coisa super legal de terror psicológico e agregar para a sessão. Então foi bastante fobia social e ele foi maravilhoso nisso. Ai, e ele deixou aberto também para falar, ó, não tô curtindo, para aí. Foi ótimo. Cauê, um tema que para você seja um limite mais duro. Eu diria o mesmo que o Blonde, mas para ser um pouco diferente, ali a questão da tortura, do terror psicológico, mas quando há em algum momento a extensão do sofrimento de algum personagem. Eu sei que pode ter algum valor narrativo para a história, mas me incomoda, assim, eu entendo que haja combate em D&D e em outros RPGs, combate normalmente muito conhecido, mas a extensão daquele sofrimento na campanha me deixa desconfortável, seja com o jogador, com o NPC, me incomoda um pouquinho. E eu acho que tem alguns temas que, assim, a gente recomenda, principalmente para mestres mais novos ou iniciantes, não abordar, né? A gente recentemente viu um discurso, uma discussão no TikTok de RPG, que é uma discussão que vira e mexe, ressurge, sobre se é possível ou não abordar temas de racismo, e principalmente quando a gente está falando de RPG com temática mais medieval e tal, se é ok, todos os Drows são maus, todos os orcs são maus, todo anão odeia elfo, e esse tipo de generalidade. Né? E assim, a gente normalmente não recomenda abordar esses temas justamente porque muitas das raças, muitas das culturas que foram criadas dentro dos sistemas todos, como o D&D, elas são reflexos de preconceitos que são do mundo real, né? Então, assim, quando você diz, porque os orcs são todos selvagens, bárbaros e tal, tem gente no mundo real que foi descrita assim por muito tempo. Então, a gente recomenda evitar esse tipo de generalidade, primeiro de tudo, porque não é verdade no mundo real, né? Não existe um povo que seja todo mal. E, além disso, porque você sempre pode estar causando um gatilho em alguém sem nem perceber que isso é um gatilho. Eu, de novo, falando da Lilith, né? A minha personagem, quando eu escrevi o backstory dela, ela tinha um backstory que envolvia
sofrimento pessoal. Era um backstory inspirado no Corcunda de Notre Dame. Então, ela é um tiefling, ela foi criada em uma seita que é voltada exclusivamente para humanos, né? Então, eles acreditam que os humanos são superiores a qualquer outra raça e tal. Mas tudo isso foi muito conversado com o meu DM e com a minha mesa antes de eu propor. E o meu DM incluiu outras coisas no backstory dela que envolviam questões sexuais, né? Assim, o mentor dela, que era o equivalente ao Frollo do Corcunda de Notre Dame, ele tinha interesses outros na Lilith. Então ele torturava ela, inclusive porque era a maneira dele espiar esses sentimentos que ele tinha. E tudo isso foi muito conversado. É um tema que eu normalmente não exploraria em outras mesas, né? Mas porque são os meus amigos, são as pessoas que eu tenho conforto e confiança, e eu sei que se eu disser, olha só, ultrapassou o meu limite, a gente vai parar na hora e reverter, eu me senti confortável de fazer, né? E é por isso que é importante esse tipo de ferramenta de segurança como a sessão zero, porque temas desconfortáveis, eles podem sim ser explorados em mesas de RPG, mas você precisa ter assim, uma rede de segurança por trás, né? Que é para você estar plenamente confortável. Você falando disso, Nádia, também, pensar que nesses problemas aí, que aí é criminoso já, né? Uhum. É que os players que extrapolam, né, que colocam para fora o seu racismo, os seus preconceitos, dizendo que aquilo lá é meu personagem, e a gente sabe muito bem que não é o personagem, né? Então, isso é uma coisa que precisa também... As mesas precisam ficar bem alerta com esse tipo de pessoa, porque lembrar que opinião é uma coisa, crime é outra. Até as fantasias de violência também, né? Às vezes a gente vê um player assim, com muito sangue nos olhos, e aí tudo resolve na porrada e tal. Cara, não é a proposta do RPG. RPG tem 3 pilares que a gente gosta de sempre lembrar, né? Assim, é a exploração, a interpretação, as interações e o combate. O combate é uma das coisas, mas você tem os outros 2 que são importantes também. Então, se você tem um player com muito sangue nos olhos e com muita, assim, paixão por descrever a violência, isso às vezes também, para mim, pelo menos, sobe uma bandeira vermelha de tipo, opa, peraí, vamos ver da onde está vindo isso, né? Só para abrir um parênteses, porque mais de uma situação a gente falou que a gente tem limites, mas em algum cenário a gente acaba aceitando semente porque a gente está confortável com os amigos. Uhum. Somos pessoas já com certa idade. Já aprendemos a lidar melhor com limites e entender quando eles estão sendo ultrapassados ou não. Uhum. Talvez o Diego de 16 anos, ele não saberia, mesmo que ele estivesse confortável no grupo de amigos, ele não saberia que algum limite foi extrapolado. Uhum. Então, assim, por mais que a gente esteja falando isso, né, que a gente está incentivando você a passar de limites dentro de um grupo de amigos. Eu acho que é bom a gente deixar isso bem claro. Sim, pegando o gancho do que o Blonde falou também, eu acho que é até importante para você, a sessão zero acaba servindo para ensinar a própria comunidade de RPG de como é importante construir a história junto e respeitando o outro. Sim. Então, por exemplo, se fizeram uma sessão zero comigo e me perguntaram, me explicaram dessa forma, eu entendi como aquilo era importante e valoroso. E aí eu passo para frente esse conhecimento. E aí nós acabamos construindo uma comunidade que se preocupa com o outro na hora de jogar, acaba construindo valores positivos como um todo, sabe? Isso é uma coisa que é muito legal, assim, da tradição do RPG, né? Que a gente desenvolve uma coisa nova ou descobre uma coisa nova que é legal, que é positiva, e a gente vai passando de pouquinho em pouquinho, quando a gente vai ver a comunidade inteira já adota, e isso tem sido uma verdade com esses mecanismos de segurança que assim, me alegram muito ver. Já rolou com vocês uma situação, assim, particularmente desconfortável? Tipo, um negócio que assim, foi muito gatilho, ou que você ficou sem saber muito bem como reagir? Que vocês se sintam confortáveis de compartilhar, claro. Né? Se ninguém tiver disposto. Aconteceu uma vez, um jogador meu falou, putz, eu queria mestrar um pouco e tal, vocês poderiam me ajudar? No começo é difícil. Não, tranquilo, nós vamos ser os jogadores, aqueles jogadores meio de teste, sabe? Uhum. E aí, só que era um cenário mais de terror, e ele não propôs uma sessão zero. E eu também não queria falar assim, não, vamos fazer uma sessão zero e tudo mais. E aí, eu embarquei nessa história de sessão de terror. Só que, para mim, me incomodava muito
não conseguir ajudar as pessoas, não conseguir criar um cenário um pouco mais positivo naquele mundo. E era um mundo totalmente sombrio, pessimista, sabe? A história vai tendendo a esse nível. E chegou no momento em que ele narrou uma cena lá sobre uma pessoa passando fome, que aquilo me cortou o coração, assim, eu já fiquei, não conseguia jogar a partir daquilo. Aí eu conversei com o grupo e falei, olha, gente, eu não tô me sentindo confortável com isso, acho que a gente deveria ter feito uma sessão 0. Tem como se a gente não conseguir sair, não quero estragar o roleplay de vocês, tem como a gente mudar um pouquinho a história, não sei. E aí eles decidiram que era melhor mudar a história, criar outro mundo para aquela sessão, do que continuar, porque não teria sentido migrar. E foi a solução que nós encontramos. Eu levantei a bandeira e falei, olha, galera, isso aqui tá desconfortável para mim. Aí ele falou, não, tudo bem, desculpa, não sabia. Vamos criar um outro mundo aqui, começar do zero e tudo mais. E foi essa forma que a gente abordou naquele momento. Mas já aconteceu também outro momento, se tiver tempo para falar, Claro. que eu tava em live, inclusive, e um dos jogadores era um Goblin, e então era um Goblin, mas fazia parte do grupo e tal. Só que era mais grosseiro com o time e tudo mais. Só que eram aqueles jogadores que eu falei que não se conhecem tão bem. E aí ele naturalmente estava, como se diz, xingando uma das personagens. E eu tive que parar e falar assim, não, aí já vai dar com o mestre, né? Falar, não, olha, você não pode xingar tanto assim, a gente não se conhece ainda, vamos dar uma maneirada, porque eu não sabia qual era o gatilho daquela pessoa que estava sendo ofendida. Às vezes era uma coisa ruim. Então, vai como experiência como jogador e experiência como mestre. Isso aí. E puxando um pouco do que você estava contando e do que o Bardo falou do quão importante seria a sessão 0 com a gente mais novo, né? E um pouco também pegando o que o Blunt falou em relação a gente mais velho ser mais capaz de lidar com os nossos limites e tal. Tem várias coisas. A gente mais velho é capaz de se impor com um pouco mais de propriedade. Se alguma coisa realmente atrapalhar o nosso limite, a gente diz, olha só, não gostei, e sai, e dane-se, né? Mas tem também o fato de que, às vezes, a gente mais novo tem umas piadas que a gente acha graça quando é mais novo, que aí mais velho a gente se dá conta de que não são tão legais, né? Então, quando eu jogava RPG no colégio, eu estava na 7ª série, mais ou menos, e eu jogava com um grupo de amigos que envolvia meninos exclusivamente, porque RPG era Clube do Bolinha, da 5ª ou 6ª até a 8ª. E tinha um jogador em particular que ele estava jogando com um personagem que mudava, ele era tipo shapeshifter, né? Ele mudava de forma, e ele sempre usava mudar de forma meio que para afetar a minha personagem. Então, uma vez em combate, ele mudou de forma para uma fadinha e se escondeu dentro da minha armadura, especificamente entre os peitos, ele disse. E aí, depois, em uma outra sessão, a minha personagem fez alguma coisa que ele não gostou, e aí ele se transformou em uma cobra enorme e enroscou a minha personagem, e nas palavras dele, para vocês verem como isso me afetou, eu tenho 32 anos, então tem 17 anos, talvez, um pouco mais. E aí ele disse, não, eu vou enroscar ela no meio da Praça Central e apertar ela até ela começar a gemer. São coisas que quando a gente, por isso que é muito importante essa coisa da sessão 0 quando a gente é mais jovem. Se a gente tivesse esse entendimento desse conceito jovem, se tivessem, sei lá, pessoas mais velhas falando sobre isso, RPG, gente, façam a sessão 0. Tanto é que para mim foi um conceito totalmente novo quando eu voltei agora a jogar. E nas minhas experiências, por exemplo, são todas também de novo. Aqui também mostra um exemplo que mostra o quanto é diferente. Não necessariamente precisa ser uma coisa super de traumas ou uma coisa sexual, nem no caso, né? No meu caso, eu sempre gostei de jogar de bardo. E os bardos existe uma coisa ali com eles, assim, que as pessoas falavam que bardo não prestava, era muito ruim, era muito inútil. É engraçado, hoje em dia eu não vejo mais as pessoas falando isso, mas quando eu era mais novo, sim. Então eu percebi que existia uma perseguição
que hoje o Marcos mais velho, tipo, nem ligaria, qualquer coisa. Mas quando você é criança, eu ainda era uma criança que sofria bullying, né, por outras questões, você acaba trazendo essas coisas para dentro do jogo que te magoam. Fala, caramba, toda hora isso, por que ficar falando isso o tempo todo? Então, dessa importância também que a sessão 0 ela é diferente dependendo da idade, né, que Sim. você está lidando. E tem outras coisas que você pode abordar também na sessão 0. Por exemplo, eu sou um jogador em D&D especificamente, porque eu conheço muito da regra e tal, que eu não chego a ser advogado de regra, tipo, chato e tal, mas às vezes eu pergunto, né? Ah, pô, mas não tem isso, pô, não tem essa regra e tal. E assim, a regra para mim é muito importante porque eu sei o que esperar do jogo. E aí, na sessão 0, você pode também fixar esses limites. Olha só, gente, se tiver alguma dúvida de alguma decisão que o mestre tomou e tal, ou alguma coisa de mecânica, vamos deixar para depois da sessão? Ou tipo, tudo bem a gente parar a sessão para dar uma olhada e tal. E isso é super importante. Eu já tive uma mesa que acabou, entre outros motivos, não era de D&D, graças a Deus, mas entre outros motivos porque o mestre estava aprendendo aquele sistema e aí ele ficava em dúvida. Ele mudava, na verdade, assim, tipo, num dia a vantagem significava rolar 2d20. Em outro dia, a vantagem significava somar um d10 à sua rolagem, sabe? Tipo, ele meio que mudava a regra em cada vez que a gente estava jogando. E aí eu perguntava, porque eu abria o livro e falava, mas não é isso aqui e tal. E aí ele deu uma estourada comigo, de, porra, você fica me questionando. Tipo, eu só tô tentando aprender o sistema, sabe? Tipo, eu só quero entender como funciona. Então é importante também para esses limites que não são pessoais, de tipo, temas que você não se sente à vontade, mas de assim, alinhar expectativas, como a gente disse desde o começo, né? De tipo, olha só, vamos então combinar que qualquer questionamento e tal fica para o final da sessão. Vamos combinar que se tiver uma dúvida de mecânica, a gente vai ver depois, ou não, pô, surgiu uma dúvida de mecânica, vamos parar para ver, todo mundo abre o livro e dá uma olhada, que é uma coisa super importante também, porque D&D, assim, RPG de modo geral, é uma narrativa coletiva, né? É você e os seus amigos, ou você e um grupo de desconhecidos, contando uma história juntos, né? O narrador, o mestre, está ali para estabelecer o gatilho inicial da sua história, mas a história vai se desenvolver a partir do seu envolvimento enquanto jogador. E aí, se você não consegue estabelecer essas dinâmicas de contrato social, né, assim, de convívio, você não tem uma mesa saudável, né? Então isso também é uma coisa que é super importante. Até de um negócio que o Cauê falou, que uma coisa dele é consequências, o combate incomoda um pouco. Eu passei por essa situação também recentemente, foi uma das coisas negativas, e é totalmente mecânica. Me chamaram para uma mesa de D&D, eu não conhecia direito a galera, tipo amigo de amigo. Aí falaram, D&D, monta um personagem, fala aí. Montei um personagem, fui na primeira sessão, montei um personagem pacifista. Olha que legal, meu bardo pacifista. Já gostei. Primeira sessão começa com um dos personagens completamente estraçalhado, porque ele caiu voando de uma carroça. Gente. Aí eu tipo, ok, não era Caramba. isso que eu estava esperando. Okay. No final da primeira sessão, durante a sessão, começaram a rolar esquema de sanidade. Porque, gente, que sanidade? O que está rolando? Eu não estou sabendo de nada. Mas falando, putz, esqueci de te avisar, a tua sanidade, a tua sabedoria, nananana. E aquilo foi me desgastando durante a primeira sessão, a segunda sessão. Não era isso. Eu tô jogando D&D porque eu quero sair voando, dando magia e falando, galera, não vamos lutar. Eu peguei prestidigitação como magia favorita para não sujar minha roupa, sabe? Eu tô com o personagem errado na campanha errada. E eu conversei com o cara que tá mestrando, que é meu amigo, e isso foi mudando depois de um tempo. Então, a campanha foi direcionada para ser um D&D mais clássico, e agora tá voltando sanidade, mas muito mais leve do que era antes, que toda a sessão você sai com trauma diferente do personagem. Então, o que é isso? Difícil. E tudo bem, desde que tivesse sido conversado, né? Porque aí você ia preparado, ou você simplesmente podia chegar e falar assim, acho que não. Ou se você topar, você poderia se experimentar, né? Mas falar sabendo o que era, né? Exato. Vou montar um personagem voltado para isso, para esse tipo de história. E foi uma sessão 0 tardia, mas melhorou bastante a experiência do grupo, né? Pegando o gancho um pouco do que a Nádia comentou ali sobre
como lidar quando, por exemplo, o mestre, como ele pode lidar quando ele é questionado, algo do tipo. Aí entra até um pouco das regras da casa, por exemplo, que podem ser definidas justamente na sessão 0. Tem a questão das mecânicas, como a sanidade ali, as questões dos gatilhos, mas essas regras da casa também podem te ajudar a lidar com essas questões. Por exemplo, como eu faço live ali, a gente não tem muito tempo para abrir o livro e pesquisar. Então, a gente já deixa claro que assim, o chat pode falar para a gente alguma coisa e explicar a regra, mas do contrário, a gente anota e pesquisa para a próxima sessão. Aí, a próxima sessão, a gente já sabe a regra. Porque são muitos livros, eu jogo D&D lá, então é muito livro, muita coisa, nem sempre dá para lembrar de todas as regras. Mas aí é uma das coisas boas também que a sessão 0 pode proporcionar. E puxando um pouco do que o Blanche estava falando sobre uma sessão 0 tardia, né? Na minha mesa a gente teve um momento de vários problemas e tal, porque a gente colocou a mecânica de sanidade, a princípio todo mundo estava ok, só que a partir do momento que começou a vir a consequência da mecânica de sanidade, a galera falou, cara, não, porque eu não quero ficar paralisado, eu não quero ficar não sei o quê, eu não quero as consequências, não tô achando maneiro, e aí, enfim, conversou e tal, e a gente chegou à conclusão de que era melhor a gente tirar. E foi engraçado, porque, assim, o estopim para a gente trocar foi um momento em que 2 das jogadoras, a gente, uma mesa com 6 jogadores, mais o mestre, 2 delas ficaram paralisadas, e aí a gente não sabia muito bem como é que fazia para tirar a paralisia e tal, não sei o que. Eu falei, olha só, mata, que eu sou clérigo da sepultura, e eu trago de volta. Porque aí, ok, sei lá, vai ver que funciona, né? Aí uma topou, a outra não queria morrer. E aí, a que topou, a gente matou, trouxe de volta, ela continuou no combate, a outra que não quis morrer ficou paralisada o combate inteiro. E aí ficou um desconforto e tal, de, não pude participar do combate. Cara, a gente não sabia o que fazer, acontece. Aí a gente falou, não, isso não tá funcionando, vai dar treta, vamos tirar. E aí a gente tirou. E olha que a gente tinha combinado que ia botar a mecânica de sanidade, né? Então, assim, sessão 0 é um negócio que é permanente, galera. Não é uma vez só e acabou. Eu acho que o grande segredo é que é bom manter a conversa e um diálogo com todo o time, né? A conversa entre os jogadores, o mestre, porque essa conversa se inicia na sessão 0, mas ela continua em cada sessão, continua com feedback se a sessão foi boa e confortável para todo mundo. Então, ela se estende, é sempre uma conversa para entender o limite do outro. Isso devia ser empregado na sociedade também, mas enfim. Não é? Mas a gente pode aprender muito com isso. Inclusive, eu acho que é uma ferramenta de educação incrível, em vários sentidos, né? De criatividade e tudo. E de repente você vive uma experiência dessa, de uma sessão 0. Na verdade, o que é isso? Gente, escute o outro, tenha empatia, vê o que a pessoa tem a dizer, vamos conversar e levar isso para a vida, né? Exato. Já que você leva para o RPG, por que não para a vida? Inclusive, além dos cuidados básicos, né, de toda a sessão perguntar como é que foi, eu sou um pouco hardcore, né? Eu tenho meu formulário do Google que eu mando uma vez por mês para a galera. Eu acho sensacional essa ideia. Eu acho incrível. E eu fiquei feliz que o mestre que eu jogo, ele fez um formulário também. Não fiquei Que legal. Que ele colocou todas as perguntas obrigatórias, a gente não quer mais. E não é só pela sessão de desconforto, mas também para melhorar muito a experiência da campanha. Sim. Uma das perguntas que eu coloco como obrigatória é o que você está gostando mais e o que você está gostando menos. Então, por exemplo, o feedback que eu tive foi combate não tá legal. Beleza, então vamos melhorar o combate. Eu fui estudar técnicas e formas de fazer combate diferente numa sessão de D&D, coloquei, e aí na pesquisa seguinte já mudou o foco. Aí ficou tudo distribuído, eu já não sei mais o que eu faço da vida. Mas como ponto inicial foi muito legal. Eu acho que é uma coisa também que é importante, aproveitando daqui que temos, assim, alguns mestres, né, no nosso grupo. Galera, lembrem-se que mestres também são jogadores. Assim, a gente é tão jogador quanto vocês e a gente precisa do feedback porque a gente está ali se dedicando a proporcionar a diversão de todo mundo. Então, deem o feedback, mas assim, também sem grosseria, porque a gente é gente. Então, assim, não adianta chegar, foi tudo uma bosta, porque a gente vai ficar chateado. Mas, tem alguma coisa que não está funcionando para você? Você acha que às vezes uma decisão foi injusta e tal? Cara, chega, conversa de boa, porque
faz parte, né? E eu acho, assim, construir a sessão 0 é super importante também, porque melhora muito a gente como mestre e como jogador, né? Você estabelece aí quais são os limites de todo mundo e tal, e você já vai para a sessão sabendo o que esperar, e, em alguma medida, também preparado para aquilo que possa surgir. Porque, por exemplo, vamos fazer uma campanha de terror. Cauê e Blonde nem curtem tanto. Não sei se o Bardo gosta de terror. Acho que talvez não. Não. Então, no jogo, até assim, na vida, filme, essas coisas, eu não sou muito fã, não. Então, mas imagina, eu digo, vamos jogar aqui uma sessão de terror e a gente vai construindo juntos quais são os limites e tal, e dá para fazer um negócio que vocês talvez normalmente não jogassem, mas que dá para ser divertido, né? E eu acho que essa que é a magia da parada. Mas, por favor, lembrem-se que os mestres são jogadores, assim, isso é uma coisa que muita gente perde de vista. Não só jogadores perdem de vista, mas os próprios mestres. Tem muita gente que fala, a minha história, porque os meus personagens, eu tô tipo, os seus personagens, querido. Os personagens não são dos jogadores, o que está acontecendo na sua cabecinha? E que não pode ser contestado, né? Que nem você estava dando exemplo. Que fala, você vai ficar me contestando o tempo todo. Tudo bem, existe uma diferença do jogador que você está percebendo que ele é criqui porque ele quer a regra certinha. Ali, no caso que você descreveu, ele cada hora falava uma regra. Gente, mestre não é para ser, narrador não é para ser, incontestável, não. Tem que contestar quando for necessário. Sim. A gente é super propenso a erro também, porque a gente é gente, pô. É uma história contada por todo mundo, né? Narrador e jogador. Jogadores, inclusive, eles contam a história também. Às vezes mais até do que os mestres, porque assim, pelo menos falando da minha experiência, o que tem de coisa que eu preparei, que eles não exploraram, e coisa que eu tive que preparar no improviso, porque tá aqui. Não, eles hoje vão enfrentar o dragão. Não, a gente vai fazer uma sessão de compras. Por quê? Deus, eu não tenho as lojas preparadas. Exatamente. Eu te entendo tanto. Te vira, né? Recentemente mesmo, eu preparei uma sessão com vários detalhes para todo mundo explorar ali, aquele cartaz com aqueles vários cartazes na taverna, assim, escolha o seu e vá vivenciar a sua aventura. Eles falaram, não, vou escolher outra coisa. E aí vai criando história e vai desenvolvendo, e foi muito mais decisão dos jogadores em si do que a minha. Eu só tinha que criar um ambiente que aquilo tudo se conversasse. Mas quem estava criando em si são os jogadores. É o caos. Quando o jogador... assim, às vezes eu tenho a sensação de que o jogador acorda naquele dia e diz, eu vou ferrar a vida do mestre hoje. E aí não tem o que você possa fazer, né? Mas tudo bem, faz parte. A gente está preparado para isso. Se tem alguma coisa que incomoda quem está mestrando, também fale para quem está jogando. Sim. Você tem que estar se divertindo junto. Se te frustra muito que a galera nunca segue o plot, fala, galera, pelo amor de Deus, vocês nunca vão. Segue um pelo menos, sabe? Para a galera saber que isso te incomoda. Ninguém vai saber. Eu inclusive cometi um equívoco na última sessão e até me desculpei já com a pessoa. Eu tenho um jogador na minha campanha de piratas que ele tá jogando de Aracocra. É difícil dizer isso rápido. Aracocra. É muito. Que é tipo um pássaro, né? Só que a interpretação dele, ele tá fazendo tipo um pombo, eu juro por Deus. É uma coisa, assim, insana e eu não consigo, me desconcentra num nível que eu não sei lidar. E nessa sessão em específico, eles estavam invadindo um templo de Vecna e uma das jogadoras, porque para a campanha de pirata eu combinei com eles que se eles me dessem um defeito físico ou uma dificuldade, um medo, uma coisa assim mais intensa dos personagens deles, eu daria um bônus, né? Então, se você me dá uma coisa negativa, eu te dou uma coisa positiva. E aí, para essa jogadora, eu dei basicamente uma fúria, só que não é ativada por ela, é ativada por rolagens de dado minha. E aí o negócio ativou, só que quando ativa, ela fica com cara de cadáver. E aí o Aracocra, mentalidade de pombo, resolveu, eu vou matar ela, porque virou um negócio morto-vivo, tem um monte de morto-vivo, vou matar ela. E aí começou um PVP e eu sem saber o que eu fazia da minha vida, eu tentando resolver, meu Deus do céu, o que eu faço?
Isso é uma coisa muito importante, conversar sobre PVP na campanha, assim, ó. Gente, a gente aceita PVP, sim ou não? Ali na sessão 0 é um bom momento para isso também, porque assim, às vezes o mestre, ele não tá esperando aquilo e estraga a campanha de todo mundo. E O pode que é chatear. PVP? É um player contra o outro, é player versus player. Então começaram eles a lutar um com o outro, assim, de verdade, tipo, ele batendo nela porque ele tava com medo, ela batendo nele porque parte da dinâmica do negócio da fúria dela é ela eventualmente perder o controle e acertar alguém da party. Só que ela não tinha feito isso quando ele começou a bater nela, né? E aí, enfim, foi o caos. E aí depois eu falei, olha só, eu preciso que você pare de se comportar como um pombo. Você tá o tempo todo tentando virar o tabuleiro. E assim, super equívoco meu, sabe? Depois eu fui e me desculpei com ele porque, cara, não precisava ter falado do jeito que eu falei, mas foi tão caos, tão fora de controle que eu não tava conseguindo lidar. Aí depois eu falei, conversei com ele, depois falei com a party, falei, gente, olha só, perdi a linha e tal, queria me desculpar, mas porque eu falhei, eu não conversei sobre PVP em uma sessão 0, porque eu assumi que não fosse acontecer, e aconteceu. Mas aí a gente já combinou que, olha só, eu não gosto, eu como mestre não gosto, eu não sei resolver, né? E assim, uma coisa é o PVP mecânico, que nem o negócio dela podia causar que ela atacasse os outros, tem vários feitiços que podem fazer isso. Outra coisa é o PVP, tipo, eu vou te matar porque eu quero. Né? Eu falei, não gosto, não vamos fazer mais, por favor. E entrou na nossa sessão 0 postergada. Sim. Começa meio que a gente evita PVP também. E quando vai, é até nocaute, não vai tentar matar a pessoa, né? O personagem, né? Vamos deixar claro. Mas na última sessão, por exemplo, o grupo foi fazer uma coisa e a bruxa estava cansada, ela foi dormir, só que ela dormiu na cama de outro personagem. Quando o grupo voltou, eles começaram a discutir, sai da minha cama. Não, senhor, discussão boba. 2 minutinhos engraçado, 3 minutinhos engraçado. Chegou uma hora o Barba falou, a gente vai tomar todo mundo naquele lugar, e começou a bater na galera para nocautear. Ficou uns 10 minutos de PVP da galera. Gente, vocês brigam, todo mundo dorme no chão. No dia seguinte acorda todo mundo de mau humor, menos o Aracroca, que ele dormiu no parque do lado e tá feliz. Perfeita. É uma situação que dá para cortar, mas no mesmo tempo, realmente, é triste essa situação. E assim, porque eu não combinei, né? No meu caso. Então, sessão 0. A gente não lembra de tudo na sessão 0. E justamente, às vezes os jogadores, eles querem, não sei no caso de vocês, mas no meu é muito comum, eles quererem saber qual o personagem mais forte, qual o jogador mais fez a ficha mais específica e tudo mais, e eles querem se desafiar num combate. Só que RPG não é só combate, então aí acaba prejudicando tudo. O que eu recomendo nesse caso é fazer antes ali do jogo, testem vocês quem que sobreviveria, mas não no meio da campanha, porque isso pode estragar a sessão para algumas pessoas. Para outras pessoas pode funcionar, mas pode estragar também. Então é sempre bom conversar, que é a regra de ouro de hoje. Exato. E assim, tem maneiras da gente fazer, né? Você sempre pode dizer, na taverna tá tendo um campeonato de luta livre, quem quiser vai, e aí eles lutam entre eles e tá tudo bem, porque ali na taverna, no campeonato de luta livre, não vale nada. Quer dizer, vale, sei lá, 100 PO, alguma coisa assim, e pronto, resolveu para todo mundo. Dá essa sensação de, eu fui melhor que você, e show. Exato, exatamente. A ideia que me veio agora, bota os personagens para lutarem com miniaturas deles numa areninha de D&D mesmo, como se fosse o jogador controlando o bonequinho. Dá esse mind blow neles. O D&D Inception, né? Tipo, é o jogador jogando com o personagem, jogando com o jogador, jogando com o personagem. É a metalinguagem de D&D. Isso. Bom, então vamos, assim, para encerrar o nosso bate-papo aqui hoje, vamos tentar dar uma resumida em tudo que a gente conversou. Bardo, será que você agora consegue dizer mais ou menos o que seja uma sessão 0? Sim, é um dia para se encontrar, fazer os seus acordos, dizer coisas que te deixam desconfortável, tudo que eu queria quando eu jogava quando era mais novo. E voltando a mestrar, com certeza eu vou colocar a sessão 0 nas minhas sessões, porque é fundamental para quem se vive em sociedade ter essa conversa aí antes de jogar. E formas legais da gente fazer sessão 0. Blonde, como você faz conversando individualmente, né? Que você não chama de sessão 0, mas é. Tem alguma pergunta que, assim, você faz questão de incluir no seu bate-papo prévio? Ou um assunto?
Tá, eu sempre tenho as minhas perguntas, que são alguma coisa que não pode acontecer, seja psicológico ou seja mecanicamente, e o que você espera que aconteça. Acho que são as duas principais perguntas, daí a gente trabalha nas outras. Perfeito. Você tem um formulário de consentimento? Não. Não? Tá. Então eu vou falar Vou sobre o formulário de implementar o meu. consentimento para a gente finalizar, então. Cauê, diga, como é que você, assim, uma forma que você acha legal de fazer a sua sessão zero? Você bate papo, né? Isso, sempre um bate-papo. Como eu me reúno com pessoas que eu não consigo me encontrar, então a gente sempre liga a câmera ali, conversa para se ver, para quebrar aquele gelo inicial, porque isso é uma coisa importante também. Tem pessoas que são mais tímidas, que levam um tempinho mais para conversar, então aquilo é importante até para quebrar o gelo. Ajudo com dúvidas básicas. Além disso, também converso sobre os limites e tudo mais, e deixo bem claro que estamos construindo uma história juntos e deixo um canal de diálogo importante, não colocando o mestre no altar nem nada do tipo, para que todos consigam criar uma história e conversar e se divertir, que é o mais importante numa mesa de RPG. Juntando, enfim, os dois formatos, tem muita gente que adota o que a gente chama de um formulário de consentimento, que é basicamente, assim, você pode fazer o bate-papo ao vivo ou o bate-papo individual, mas você manda também um formulário onde a pessoa vai responder perguntas que você acha importante, mas tem também um espaço para ela se manifestar sobre as coisas que talvez não estejam na sua lista de perguntas e que sejam importantes para ela e tal. Então, você faz um formulário, tipo Google Forms ou enfim, um e-mail que você mande para a pessoa e tal, para a pessoa poder dizer, olha, esses assuntos aqui eu não estou ok, esses temas que a gente vai abordar, tá tudo bem, não tem problema e tal. E eu acho que essa é uma mecânica muito legal também, porque assim, junta a coisa da confidencialidade, né, que o Blonde tinha falado, assim, da conversa, porque às vezes num bate-papo, principalmente com alguém que a gente não conhece, como é o caso da mesa do Cauê, você não se sente tão à vontade de dizer qual é o seu limite. Você fica sem graça de dizer, pô, eu não gosto de, sei lá, eu não gosto de flerte. Porque pode parecer uma coisa boba. Você pode achar que para os outros parece bobo, mas é uma coisa que efetivamente te incomoda. E às vezes, num formulário de consentimento, você se sente à vontade de dizer, eu preferia evitar, né? E aí isso já é um sinal importante para o mestre, para quem esteja na mesa e tal, de tipo, então vamos cortar, não vamos fazer com essa pessoa. E eu acho que é uma ferramenta bem legal. Por isso que você comentou ali que às vezes é melhor a gente conseguir falar diretamente com a pessoa de uma forma sigilosa. Por isso que eu falo que a sessão zero do Blonde, ela tá muito para frente, porque ela já prevê que as pessoas às vezes se sintam desconfortáveis. Então é uma sessão zero que se adequa. É um passo a mais, entendeu? Ainda das pessoas se sentirem seguras, de ninguém saber quem é que tá falando assim, que nem, eu acho falar que não gosto de flerte, bobo, mas vou colocar aqui e ninguém vai saber além do narrador. É muito bom isso. Sim. Então, para vocês que estiveram aqui com a gente conversando sobre Sessão Zero e ferramentas de segurança em mesas de RPG, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar aqui com vocês no nosso Dia Nacional do RPG de 2022. E eu fui e sou Nádia Lírio, do @experimento237 em todas as redes sociais. E fico aqui me despedindo dos meus colegas. Bardo, vamos começar por você. Obrigado, gente. Amei o papo, muito importante aí falar sobre sessão zero, sobre consentimento. E para quem quiser acompanhar meu trabalho, me segue lá no Um Bardo Me Disse, que pode ser tanto no TikTok quanto no Instagram. Perfeito. Blonde? E galera, estou feliz antes de participar desse papo, trocado uma ideia sobre sessão zero. Assim como o Bardo, queria muito ter conhecido isso na época da adolescência. E para quem quiser acompanhar aí, como disse, principalmente TikTok, eu tenho falado bastante sobre D&D. Talvez eu comece a falar sobre vampiro, mas acho que não, porque o TikTok não vai gostar. Mas é só me procurar no meu Blonde. Não vai. Nossa, eu abri o livro, não dá para postar os livros por dentro, não. Sabe essas várias bandeiras vermelhas? Todas elas estão lá. Vampiro tem disso, né? E Cauê? Obrigado a todo mundo pelo papo, foi muito legal trazer esse assunto, conversar sobre isso, ainda mais com o nosso público que está sempre começando a jogar RPG. E vocês podem me encontrar nas outras redes sociais, no YouTube, Drops RPG, Instagram, Drops RPG, Twitch, Drops RPG, e TikTok, Drops RPG também, tudo por ali. Beijo, povo! Deem um tchauzinho. Deem um tchauzinho.